Bem, boa noite a todos. Nós vamos olhar várias passagens hoje à noite, então você fique com o seu dedo pronto aí para fazer um passeio aí. A primeira passagem que nós queremos olhar hoje está em Provérbios, capítulo 26, o verso 4 e 5. Não sei como é que você está aí nessa época de eleição, talvez você está em vários grupos, né? O pessoal posta um monte de coisa, não sei como é que você reage, como é que você sente, né? Mas Provérbios 26, versos 4 e 5, me ajuda às vezes com isso aqui, né? Diz assim: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Caso contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, eu não sei, às vezes a gente recebe aquelas mensagens e a gente diz assim, como é que eu respondo isso aqui? Isso aqui é tão bobo, né? Eu respondo ou eu não respondo? Né? Eu dou assim uma resposta esculachada ou dou uma resposta inteligente? É difícil a gente saber como responder, ou se deve responder. E esse versículo aqui, muitas vezes, é até apresentado por algumas pessoas como, viu, a Bíblia se contradiz, porque ela diz para responder como o insensato, depois diz para não responder como o insensato. Como é que a gente faz? Mas eu não creio que é uma contradição. Eu creio que é uma daquelas coisas que a Bíblia nos orienta de uma forma mais indireta. É uma daquelas vezes que a Bíblia nos dá princípios, nos dá fundamentos, nos dá recursos, mas que nós precisamos aplicar e exercer a nossa sabedoria e o nosso discernimento para nós tomarmos a decisão mais correta em relação àquilo. Então, a gente pode dizer assim, então a Bíblia não diz o que a gente deve fazer com o insensato? Não, tem um monte de passagens em Provérbios que fala sobre isso. Mas quando chega aquela pessoa específica na nossa frente, a gente não vai conseguir catar um versículo. A gente vai ter que saber, ou melhor, às vezes a gente até lembra de um versículo, mas a gente vai ter que saber qual provérbio se aplica nessa situação. Vocês estão entendendo? A gente precisa de sabedoria para discernir as coisas. E eu creio que esse é um assunto que se aplica também à situação política. Nós estamos em véspera de eleição, faz poucas semanas aí, e tem muita coisa acontecendo, se você tem olhado entrevistas com os candidatos e debates, se você tem olhado o que se posta nas redes sociais, tem um monte de coisa, dizendo como o cristão tem que votar ou deixar de votar, tem um monte de coisa sobre isso. E eu creio que esse é um assunto que não adianta nós abrir uma passagem bíblica e ter a resposta certa em quem a gente deve votar ou como a gente deve agir. Nós precisamos ter também sabedoria. Nós também temos que ter discernimento. E ao longo da história da igreja, os cristãos sempre tiveram dificuldades. Como é que nós lidamos com a autoridade política? Nós temos algumas pessoas, alguma corrente de pensamento, nós temos algumas pessoas que veem mais a política como um mal necessário, né? Então, assim, vamos evitar esse troço, né? Porque esse troço aí é meio que do mal. Vamos ficar longe, não vamos se envolver muito, né? Não vamos sujar as mãos com isso aí, vamos manter uma distância saudável, vamos dizer assim. E tem o pessoal que diz, não, gente, nós temos que se engajar politicamente, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que transformar o mundo, vamos lá, vamos fazer o que nós temos que fazer. E aí? Qual que é o certo? É se envolver ou se afastar? E eu quero sugerir que essa é uma das coisas que nós precisamos ter sabedoria. Que às vezes é o momento de se engajar e que às vezes é o momento de se afastar. E eu quero, por isso, olhar duas passagens, principalmente hoje, Romanos 13 e Apocalipse 13. Nós vamos olhar primeiro Romanos. Mas o que é interessante é que a passagem de Romanos 13 nos traz uma visão positiva da política e do governo. Enquanto que Apocalipse 13 nos traz uma visão bem negativa
do governo e da política. Então, qual deles que é para nós hoje? Precisamos ter sabedoria. Então, vamos dar uma olhada em em Romanos 13, começar com Romanos. E nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Como eu disse, esse é um texto que vê a autoridade política de forma mais positiva. E então, aqueles que talvez acham que a política é um mal necessário, ou talvez até um mal desnecessário, né? Esse texto talvez nos mostre que a política talvez seja um bem necessário. Pelo menos assim que muitos teólogos têm interpretado dessa forma. Por quê? Porque nós sabemos, aqui diz que toda autoridade tem a sua origem no próprio Deus, e nós podemos perceber que desde o início da criação, Deus deu ao ser humano a responsabilidade de exercer domínio, de governar, de multiplicar, de encher a terra, de subjugar a terra, de cultivar e cuidar da terra. E nós podemos pensar, usando a nossa imaginação, que mesmo que não houvesse pecado no mundo, imagina que a população vai se espalhando, e nós temos agora, sei lá, milhares de pessoas, milhões de pessoas, não tem pecado, mas tem um monte de gente. Como é que nós vamos cultivar esse jardim? Alguém vai ter que dizer, gente, vamos fazer isso aqui primeiro, vamos fazer aquilo lá depois. Tu planta milho, tu planta arroz, tu cria samambaias, tu tira leite da vaca. Alguém vai ter que organizar, senão nós íamos ter uma baderna, né? Uma baderna boa talvez, mas uma baderna. Então, a gente pode perceber que essa questão de organizar a sociedade, que é uma das funções da política, faz parte da ordem criacional. Nós não precisamos ter ali no texto de Gênesis, né, dizendo assim, haja política, né, que nem Deus disse, haja luz, porque isso faria parte da imagem de Deus em nós. E nós, então, fazemos isso, né, como parte daquilo que Deus nos delegou. Nós sabemos que Deus não gosta do caos. Deus é um Deus organizado. Deus quer as coisas no seu devido lugar. E parte disso, então, poderia ser feito a partir do governo, do Estado, da autoridade política, enfim. Então, olhando do ponto de vista positivo, nós podemos dizer que a autoridade política, a ideia de política, faz parte da criação de Deus. E nós a desenvolvemos. Esperamos que a gente desenvolva ela de uma forma sadia e correta. Esse é o propósito original. Claro que o pecado entrou no mundo, gente, né? A gente não é ingênuo em relação a isso. E o pecado afeta todas as coisas, inclusive a política. Óbvio, né? É só você olhar qualquer noticiário, você sabe disso. Mas estruturalmente ou originalmente, nós podemos pensar como algo bom e positivo que Deus estabeleceu para nós. Nós vemos aqui no texto também que a autoridade política existe com uma função muito específica. Se nós olharmos para o verso 4, nós vemos que Paulo diz que ela é serva de Deus para o seu bem. E essa palavra é muito interessante. A palavra serva é muito interessante. Por quê? Porque nós temos duas palavras em grego para falar de servos ou de escravos.
Nós temos uma que Paulo usa no começo das suas cartas, quando ele se apresenta, ele diz, eu sou Paulo, servo de Deus e tal, né? Aquela palavra é doulos, e ela geralmente significa escravo, no sentido mais restrito do termo mesmo, né? Mas Paulo muitas vezes se refere a escravo de Cristo, porque traz essa ideia de que ele pertence a Cristo, ele vive para Cristo, ele está identificado com Cristo. Tudo que ele quer é Cristo. Nós cantamos um pouco sobre isso hoje. E a palavra aqui não é essa. É bem interessante. A palavra aqui é uma outra palavra. É a palavra diáconos, da onde vem a nossa palavra diácono na Bíblia, né? E a ideia aqui é de um servo, mas que serve mais livremente. Mas mesmo assim, ela é serva de Deus. Essa palavra diáconos também está relacionada à palavra diaconia, no grego, que significa, em outras vezes, ministério. E aí, se a gente para pensar assim, mas será que o governo pode ser um ministério? Como é que isso funciona, né? A gente talvez tenha essa dificuldade. Mas olha como Paulo vê aqui positivamente a função dessa autoridade, né? Comparando, de certa forma, os nossos governantes, de alguma forma, com os nossos líderes da igreja, com aquilo que nós fazemos para Deus. E aí, então, qual é o bem que essa autoridade deve realizar? Bem, o texto aqui não explica exatamente esse bem, mas ao longo da história tem se proposto algumas coisas. E talvez a pessoa mais influente na nossa visão da função do Estado nesse sentido, no sentido cristão do termo, seja o João Calvino, um dos reformadores, né, lá dos anos 1500, por aí. E ele diz, então, ele atribui 6 funções para a autoridade política: punir o mal, aliviar a pobreza e o sofrimento dos seus cidadãos, promover a paz da nação, promover a liberdade religiosa, defender a sã doutrina e moldar o comportamento da sociedade. 6 funções que Calvino vê. E eu não sei o que você pensa dessa lista. Eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, para ser bem franco. E acho que nós temos que dar uma avaliadinha nessa lista em relação ao texto bíblico. Então, a primeira coisa que Calvino diz é punir o mal. E justamente nesse mesmo verso 4, nós vemos que ele diz que, no final do verso 4, diz que ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pune o mal. Agora, gente, não sei, talvez você tenha uma outra versão da Bíblia aí, mas essa palavra agente da justiça é uma palavra muito importante, muito interessante, porque ela é literalmente vingador. E se nós olharmos um pouco mais adiante, um pouco atrás, né, no capítulo 12, no verso 19, nós lemos assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Então, a orientação de Romanos 12 é que nós não devemos exercer vingança com as nossas próprias mãos. A gente não deve pagar o mal com o mal. A gente não deve sair, o fulano pisou no meu pé, eu vou lá pisar no pé dele. Né? O fulano falou mal de mim, eu vou lá falar mal dele. Está sendo proibido isso aqui. Mas a ideia de vingança aqui não é só essa ideia de retribuição. Se nós pensarmos na realidade do Antigo Testamento, quando alguém cometia um crime, vamos imaginar um assassinato, não existia polícia, certo? Não existia polícia, não existia promotor de justiça, não existia essas estruturas que nós temos hoje. Então, se alguém matasse alguém da minha família, geralmente a pessoa mais velha daquela família, o pai ou o irmão mais velho, dependendo da saúde do pai, ele era designado como o vingador da família. Mas isso não significa que ele podia sair por aí e catar quem quer que ele achasse que tivesse feito qualquer coisa e sair se matando as pessoas. Não. Ele tinha que pegar essa pessoa que estava sendo acusada de cometer esse assassinato, tinha que trazer ele até os anciãos da cidade, certo? E aí, então, ter as testemunhas, ter digamos assim,
uma espécie de julgamento naquele tribunal, no portão da cidade, e aí sim, se a pessoa fosse de fato considerada culpada, então esse vingador da família, ele é que ia tirar a primeira pedra, né? A gente conhece aquela frase, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, é daqui. Primeira pedra é o vingador da família, fazendo justiça por aquilo que foi causado. E aqui nós temos a situação em que essa justiça, então, que deve ser feita, que nós não somos chamados para tomar a justiça com as próprias mãos, ela é, digamos assim, repassada para a autoridade, para as autoridades que nós temos. É elas que têm esse papel de punir o mal, e não nós de fazermos justiça com as próprias mãos. Mas para punir o mal, para punir quem pratica o mal, a existência desse mal significa que, por um lado, que existe um direito que foi negado. Se nós pensarmos assim, se há um assassinato, o que faz disso ser o mal? O direito à vida foi negado, certo? Se há um assalto, se há um roubo, e nós entendemos que isso é um mal, por quê? Porque há o direito de nós termos aquilo que é nosso, aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nos compramos, nos pertence, certo? Se o sequestro é um mal que nós devemos coibir, ou que não deveria acontecer, que nós devemos punir, é porque as pessoas têm o direito de liberdade, elas têm o direito de ir e vir e fazer aquilo que lhes interessa, né? Então nós podemos dizer que para ato que precisa ser punido, há um direito que deveria ser promovido ou mantido. Então, se nós pensarmos dessa forma, quando nós lemos que a autoridade política é serva de Deus para punir quem pratica o mal, nós podemos dizer também que o seu papel é zelar pelos direitos básicos das pessoas que vivem naquele país, naquela comunidade, naquele contexto. Esse é o papel dela. O texto aqui não vai falar de aliviar a pobreza e o sofrimento das pessoas, nem de promover a paz da nação, né? Mas me parece óbvio, né? Se a gente está pensando em direitos, se a gente está pensando no bem-estar das pessoas, me parece que são duas funções meio óbvias que o Estado tem. E até se nós olharmos para o restante da Bíblia como um todo, nós vemos que ela tem muitas vezes críticas à questão da pobreza. Nós estamos falando aqui da carta de Tiago em alguns domingos, né? Sobre essa questão também de não fechar o nosso coração para essa realidade. E a Bíblia tem muito a nos dizer sobre justiça, sobre retidão, sobre paz. São valores muito fortes ao longo das Escrituras. E nós poderíamos falar mais sobre isso, mas nós não vamos ter tempo, né? Então, nós vamos deixar isso assim como parte dos direitos básicos. Então, para Calvino, então, função do Estado ou do governo: punir o mal, aliviar a pobreza, promover a paz, promover a liberdade religiosa. Esse aqui é um pouco mais difícil da gente ver diretamente, mas ele faz muito sentido quando a gente começa a olhar também a outra passagem que nós vamos ver. Mas o que nós temos que nos lembrar que na antiguidade havia uma fusão entre política e religião. A gente fala muito hoje, né, de separar política e religião e tal. Isso é um fenômeno novo na história do universo, na história da humanidade. Sempre no passado essas coisas andavam de mãos dadas, né? Então, se você era babilônico, você tinha que adorar os deuses da Babilônia. Você não podia dizer assim, não, eu sou babilônio, mas eu quero adorar os deuses gregos. Não, isso não existe. Não é nem só que não existe num sentido legal, não existe nem na cultura.
Não existe nem essa possibilidade na imaginação. O cara não pensa assim, não, eu vou seguir uma outra religião. Não. Você é babilônio, você segue os deuses da Babilônia. Você é persa, você segue os deuses da Pérsia. Você é grego, você segue os deuses da Grécia. Vocês estão entendendo, né? Você é romano, você segue os deuses de Roma. É assim que funciona. E a gente vê um pouco disso no Antigo Testamento. Você é judeu, você segue o Deus dos judeus. Tá certo? Mas a gente tem que lembrar que aqui no Novo Testamento a coisa é um pouco diferente. Por quê? Porque a igreja não é formada por um grupo étnico. A igreja é formada por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Nós podemos dizer que nós somos uma igreja brasileira, mas o brasileiro é formado do quê? Do que nós somos formados? Ah, mas aqui em Caxias tem imigrante italiano. Beleza, eu sou imigrante, descendente de imigrantes alemães. Mas nós temos portugueses, nós temos os negros, nós temos os índios, nós temos uma mistura no Brasil. Como é que nós vamos dizer, né, que a igreja é um povo étnico? Não é. Ela é um povo transnacional, transétnico, formado de várias etnias, né? Então, o que acontece quando você pensa nessa realidade de um império romano, em que se você é romano, você tem que adorar os deuses dos romanos? Chega alguém lá e diz assim, com licença, eu vou adorar Jesus, tá? Não, não pode. Vocês estão entendendo o problema que a igreja se meteu? Tanto é que uma das críticas dos romanos aos cristãos é que eles chamavam eles de ateus. É engraçado isso. Por quê? Porque eles não adoravam os deuses romanos. Então eles têm que ser ateus. Né? Estão percebendo? Então, gente, nós começamos a perceber, então, que do ponto de vista do Novo Testamento, se nós vamos pensar num governo ideal, né, esse governo deveria dar liberdade para os cristãos praticarem a sua fé. Idealmente falando. Né? É isso que nós vemos. Mas, gente, se a gente for para Apocalipse 13... nós vamos ver que as coisas não são bem assim, né? Apocalipse 13, nós vamos ler alguns, não vamos ler todo o capítulo. O livro de Apocalipse, para quem fez o curso ou está um pouco familiarizado, ele tem várias imagens, né, vários simbolismos, e às vezes ele é bem complexo de nós estarmos entendendo, e eu não vou poder entrar em muitos detalhes aqui, porque você vai ter que fazer o curso na próxima vez que ele for oferecido. Eu já vou fazer uma propaganda aí. Né? Mas essas imagens que nós vamos ver aqui, elas não devem ser visualizadas. Tá? Não é para você pensar aqui que você está num episódio de Stranger Things, né, que tem aqueles monstros e tal, e você imaginar aquilo lá. Não é isso. É para você interpretar o que essas imagens significam. Tá? Não é para você fazer uma foto disso. Certo? Então, Apocalipse 13, do verso 1 a 4, diz o seguinte: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de um leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado, e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, gente, essa besta, ou esse monstro, o Apocalipse está fazendo uma referência a uma profecia antiga do livro de Daniel, onde tem 4 monstros, 4 bestas, tá? E cada besta se refere a um império da antiguidade, certo? E aqui esses impérios são todos juntados num monstro único, certo? Por isso que muitas vezes essa besta aqui
é identificada com o anticristo. Não sei se você está acostumado com essa terminologia, né? Aquela figura no fim dos tempos e tal, é identificada com isso. Mas uma característica, então, desse monstro aqui, que no contexto de Apocalipse é o Império Romano, certo? As 7 cabeças ali que fala. Acho que é daqui que vem aquela coisa, um bicho de 7 cabeças, deve ser daqui que vem isso, né? Mas em outras passagens, as 7 cabeças são uma referência à cidade de Roma, então é o que está acontecendo aqui. E nós vemos então que essa besta que representa o Império Romano, o que ela quer? Ela está querendo adoração. Vocês estão vendo? Né? Ela quer adoração. No verso 4, né? Adorar o dragão, que é um símbolo de Satanás, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta. Então, aquilo que nós falamos antes, nós vemos que nessa época as pessoas, muitas vezes os imperadores se viam como um ser divino e que gostariam muito de ser adorado, né? E a gente sabe pelo contexto aqui que o imperador romano nessa época, Domiciano muito provavelmente, ele queria ser chamado de Senhor e Deus. Então pensem bem, os primeiros cristãos lá, eles foram discipulados e aprenderam que Jesus Cristo é o único Senhor e Deus. Como é que eles vão chegar para o imperador e dizer assim, Senhor e Deus? Não vai rolar. Mas o imperador não curte isso aí, o imperador não gostou muito disso aí. Como assim vocês não vão dizer que eu sou Senhor e Deus? E aí, então, a gente vê que na virada do século I para o século II começa a ter bastante perseguição em relação aos cristãos. Por quê? Porque eles não querem adorar um governante humano. Vocês estão entendendo, né? O que está acontecendo. Eu falei que essa besta muitas vezes é chamada de anticristo, porque olha no verso 3, uma coisa muito interessante. Diz que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. A gente vê que essa besta aqui, muitas vezes, ela quer parecer que ela é Cristo. Então aqui ela parece que ela até está meio que tentando simular a morte e ressurreição de Cristo de alguma forma. E nós temos que daí nos lembrar que a expressão anticristo significa, sim, contra a Cristo, mas também significa no lugar de Cristo. E a gente vê que muitas vezes os governos querem se colocar no lugar de Cristo, querem receber a honra que pertence a Cristo, querem receber a submissão que só pertence a Cristo. Vocês estão entendendo? Estão vendo que Romanos 13 diz assim, a autoridade política é serva de Deus. Façam o que ela diz. Apocalipse 13 diz assim, a autoridade política é um monstro. Fuja dela. E aí? Qual que vai ser? Não sei. Temos que ter o discernimento, temos que ter sabedoria para discernir o que está acontecendo. Nós temos que saber como é que nós vamos aplicar isso. Agora, se a gente seguir Apocalipse 13, tem uma outra besta no verso 11, e nós vamos ler mais alguns versículos, e diz assim, Apocalipse 13, 11. Então vi outra besta que saía da terra. Tinha 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada, contudo revivera. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Essa segunda besta,
ela é muitas vezes identificada justamente com as religiões pagãs ou com o culto ao imperador, com aquelas pessoas que queriam promover que o imperador fosse adorado, né? Então perceba aqui, né, que a função dessa primeira besta era, segundo o verso 12, fazer com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. E nós temos no verso 13 ali um pouco de efeitos pirotécnicos, né? A gente sabia que os sacerdotes da antiguidade dessas religiões às vezes usavam uma espécie de fogos de artifício, enfim, eles faziam coisas, né, faziam um pouco de espetáculo ali justamente para chamar a atenção das pessoas, mas elas tinham o direito, né, de perseguir quem não fizesse as coisas. E eu acho interessante que essa besta, no verso 11, ela tem cara de cordeiro, mas tem voz de dragão. É muito interessante essa imagem, porque cordeiro, quem é cordeiro? Quem é o cordeiro? Em todo o livro de Apocalipse, o cordeiro é Cristo. Mas perceba que isso aqui tem cara de cordeiro, mas tem voz de dragão. E nós temos que nos ficar muito espertos, porque essas religiões pagãs aqui queriam que as pessoas chamassem o imperador de Senhor e Deus, né? Mas ela também se torna um monstro. E eu fico me perguntando quanto daquilo que nós lemos e recebemos hoje como sendo uma visão cristã de política, será que também não é cara de cordeiro, mas voz de dragão? Será? Eu acho que a gente tem que ser bem mais ligado nessas coisas, naquilo que às vezes é repassado pelo WhatsApp. Porque essa primeira besta está a serviço, essa segunda besta está a serviço da primeira besta. É justamente o poder religioso a serviço do poder político. Vocês estão vendo isso? E gente, esses dias eu estava olhando a propaganda política, aquela eleitoral na TV, às vezes eu gosto de me torturar, eu faço isso. Mas tinha um jingle ali, que eu quase disse para Jaque, vamos trocar o nome do político e botar Jesus, que a gente pode cantar aqui. Porque tinha a palavra salvação, tinha a palavra esperança, tinha a palavra paz. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Gente, espera um pouquinho, um pouco menos. Se nós voltarmos para Romanos 13, diz que nós devemos dar a cada um o que é devido. E nós temos que respeitar a autoridade política. Isso é devido a ela. Mas o nosso louvor, a nossa lealdade, não. Essa pertence somente a Deus. Então, gente, voltando à pergunta que nós estávamos fazendo antes, né, a questão da liberdade religiosa como uma das funções do Estado, a gente percebe que a Bíblia não fala isso diretamente, mas se nós entendermos que a função do Estado é deixar os cristãos exercerem a sua fé, e nós não queremos que o Estado se meta na nossa vida, né? Nós não queremos que o prefeito diga que músicas nós vamos cantar no louvor, nós não queremos isso. Nós queremos escolher as músicas que nós queremos cantar, né? Nós vemos que, embora a Bíblia não fale disso diretamente, a gente pode ver que essa ideia de separação de igreja e Estado é uma coisa muito boa. Nós queremos separar isso. Nós queremos que haja essa separação, essa diferenciação entre o que é igreja e o que é governo. E uma outra ideia que não está diretamente na Bíblia, mas que faz sentido, é a ideia do tal Estado laico, que se fala muitas vezes. Mas faz parte. Por quê? Laico não no sentido de ser um Estado que vai perseguir a religião, mas um Estado que não vai impor nenhuma religião e que não vai se opor a nenhuma religião. Porque nós não queremos que o Estado determine quem é cristão e quem não é cristão. Jesus disse bem claro, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser. Nós não queremos chegar para uma pessoa, botar uma arma na cabeça dela e dizer assim, de agora em diante você é cristão. Nós não queremos fazer isso.
Nós não queremos impor a fé cristã a ninguém. Nós queremos, sim, persuadi-los a seguir o nosso Senhor. Nós queremos, sim, convencê-los. Nós queremos, sim, pregar o Evangelho. Nós queremos, sim, dar um bom testemunho. Tudo isso nós queremos. Mas nós não queremos a força do Estado obrigando as pessoas a serem cristãs. E se nós queremos ter liberdade de praticar nossa fé, em amor ao próximo, nós queremos deixar as outras pessoas também praticarem a sua fé. Mesmo que a gente não concorde com elas. Mas elas têm essa liberdade. Porque seguir a Cristo é uma opção de cada um. Não é uma imposição nossa a qualquer pessoa. Muito bem. Então nós vimos que as primeiras coisas que Calvino propôs lá, né? Punir o mal, mexer com a pobreza, liberdade religiosa, faz sentido, mas ele ainda fala de manter essa doutrina e o comportamento da sociedade. E eu acho essas duas coisas um pouco fora. Eu acho que não é função do governo definir doutrina. E, na verdade, eu vou dizer assim, que quando o governo fez isso, geralmente não deu muito bem. Né? A gente tem vários exemplos na história disso não tendo resultados muito bons. Então, imagina se agora, de repente, a gente tivesse um policial ali fora e disse assim, não, agora nós vamos multar essa igreja aqui porque ela cantou uma música que não está aprovada. Não é assim que vai funcionar. Né? Então, eu acho que não é função do governo decidir o que nós queremos, defender essa doutrina. E também moldar comportamentos éticos. O governo não está aí para nos fazer pessoas melhores. Eu acho que se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ficar bem claros que aquilo que promove o nosso crescimento espiritual, aquilo que nos leva à santificação, é a dependência de Deus, é a vida de oração, é a leitura às Escrituras, é estarmos vivendo em comunidade, é estarmos adorando a Cristo. Isso não é papel do Estado promover a nossa santificação. Não é função deles. O papel dele é garantir o nosso direito de liberdade religiosa. Mas voltando para Romanos 13, então, nós temos algumas coisas que nós temos falar aqui. Nós vemos que tem uma ordem bem específica para nós nos sujeitarmos às autoridades. E eu creio que essa ordem faz sentido diante desse aspecto positivo que nós vimos nesse capítulo. E nós vemos que muitas vezes, em outras cartas de Paulo tem a preocupação de que a igreja vai dar um bom testemunho para a sociedade, né? Ele não quer que a igreja seja vista como um bando de rebeldes encrenqueiros. Então, cara, coopera com o Estado aí, né? Naquilo que é possível, faça o seu papel. E nós sabemos que a igreja faz isso. Quando a igreja discipula alguém, quando nós discipulamos alguém, ajudamos essa pessoa a ter uma vida mais íntegra, mais honesta, nós estamos formando um cidadão melhor. E nós estamos cooperando com o Estado nesse sentido. Quando nós vemos uma iniciativa boa que existe em algum lugar e nós apoiamos aquilo, nós fazemos algo, nós temos um ministério de ação social nessa igreja, muitas igrejas têm, nós estamos fazendo bem para a sociedade, nós estamos, de certa forma, cooperando com o Estado. Ótimo. E nós também cooperamos com o Estado quando a gente diz assim, essa ideia não é boa. Né? A gente vê isso, a igreja tem esse aspecto profético, a gente vê isso muitas vezes, né? No Antigo Testamento principalmente, o profeta diz assim, não, gente, isso aí não. Está errado. Nós também cooperamos com o Estado, advertindo o Estado dos seus erros. É importante a gente lembrar desse aspecto. E nós vemos aqui, então, no último verso, nos últimos 2 versos, né, a questão dos impostos, que os impostos fazem parte da vida do Estado, né, ele cobra os seus impostos, e a gente, então, paga imposto. A gente não gosta de pagar imposto, não conheço ninguém que gosta de pagar imposto. Né? Eu acho também que
Aqui não diz se o imposto tem que ser 10%, 5%, 30%, então acho que a gente pode discutir o que é o imposto justo, acho que faz parte do nosso envolvimento com a política. Nós temos uma carga tributária no Brasil horrorosa, tabela do imposto de renda não é ajustada não sei há quanto tempo, são coisas que nós podemos discutir, né? Mas é justo por todo aquilo que o Estado faz ou deveria fazer em termos de preservar os nossos direitos de fazer esse papel. Mas a pergunta fica, o que a gente faz quando o Estado é injusto? O que a gente faz quando o Estado não cumpre o seu papel? Porque a ordem de Paulo aqui parece ser uma ordem universal, absoluta, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Será que isso significa que nós devemos apoiar incondicionalmente qualquer governo? E, de novo, a resposta de Calvino, e que muitas vezes é seguida por muitas pessoas, por causa da influência dele, é que sim. Calvino diz assim, olha, já que o governo faz parte da ordem criacional, como nós vimos, já que a autoridade política tem poder e autoridade, já que ela sempre age em nome de Deus, porque ela é serva de Deus, então ela sempre age em nome de Deus. Aqui eu já começo a ligar uma luzinha vermelha. Será que ela sempre age em nome de Deus? Mas, enfim, é a visão de Calvino, né? Então, ela deve ser sempre seguida, a não ser que ela esteja ou proibindo nós seguirmos a Cristo, ou nos obrigando a adorar um outro Deus. São as duas exceções que ele traz. E ele diz que mesmo quando governos são tiranos, perseguindo pessoas boas e inocentes, ele ainda assim está manifestando justiça. Eu acho bem difícil isso. E ele diz que nenhum governo pode ser tão ruim a ponto de não estar promovendo o bem-estar da sociedade de alguma forma. Será? É complicado, né? Ele também diz que governos perversos são instrumentos de Deus para punir os pecados do povo. Então, se nós temos um governo ruim, a culpa é nossa, né? Estamos sendo punidos por Deus, colocando um governo ruim. Eu acho problemática essa visão de Calvino. Pelo que nós vimos, o governo tem algumas tarefas específicas que ele deveria fazer e estar fazendo. E ele deve ser respeitado, entendo eu, na medida em que ele exerce essas funções, na medida em que ele faz o que ele é chamado para fazer. E muito mal já aconteceu com essa ideia de que o governo deve ser seguido cegamente. Nós temos muitos exemplos na história disso também. A gente não tem como falar muito disso aqui. Mas eu não entendo que Deus nos chama para isso. Ele nos chama, sim, para essa postura de apoio, para essa postura de cooperação com o Estado, na medida em que isso é, sim, possível. Então, gente, voltando à nossa pergunta do início, né? Como é que a gente lida com isso? Em quem que a gente deve votar? Bem, não é papel meu dizer em quem você deve votar. Na verdade, eu não acho que é papel da igreja em dizer que as pessoas devem votar. É papel nosso, sim, falar sobre esses assuntos. Falar sobre o que a Bíblia nos diz sobre a autoridade política. Falar sobre o que significa um governo que Deus aprova. Para quê? Para que a gente possa ter a sabedoria e o discernimento de discernir nesse saco de gato de candidatos que nós temos, o que é a opção que está mais alinhada aí? Porque não vai ter uma opção perfeita que se encaixe. Não vai ter. Não existe governante perfeito. O governante perfeito é Jesus. E ninguém que está ali é Jesus. Então não tem governante perfeito. A gente tem que olhar ali e ver. Talvez a gente tenha que escolher o menos pior. Talvez tenha um melhor, não sei. A gente tem que ter essa sabedoria. E aí nós temos que olhar justamente para um candidato que tenha essas condições, esses princípios que nós vimos. Um candidato que está preocupado em preservar os direitos, né? Lembra aquela ideia de punir o mal significa que existe um direito que foi cortado.
que está preocupado com a questão da pobreza, que está preocupado em promover a paz e que está preocupado com a liberdade religiosa. Mas perceba que até mesmo essas coisas existem visões diferentes. Se nós pensarmos qual é a solução para a pobreza, vai depender quem você pergunta, né? Existem várias formas de nós lidarmos com esse tema. E, de novo, precisamos ter sabedoria para ver se aquela solução é a que vai ser mais adequada para o nosso contexto nesse momento. Então, o chamado de Deus para nós, em relação às demais autoridades, eu creio que é um chamado duplo. O primeiro chamado é: não se deixe levar pela sedução do poder político. Nenhum governante é Jesus. Gente, o único governante que é que nem Jesus é Jesus. Meio óbvio dizer isso, né? Mas a gente não se deixe seduzir. Não vai ser um governante humano, político, que vai resolver o problema do Brasil. Não vai ser. Por melhor que ele seja. Porque ele é limitado. Por ser humano, simplesmente. Se não for por outras coisas. Então, não seja seduzido por isso. E a segunda coisa, seja sábio. Procure olhar abaixo da superfície, cavoque um pouquinho, procure ter discernimento, acompanhe a história do cara, sabe se ele é um cara que fala, que faz mesmo o que ele disse que vai fazer. Leia notícias por mais de uma fonte, porque você sabe que tem uns jornais que são mais de viés para cá, e tem jornal que é mais de viés para lá. Olhe mais do que um, adquira a sabedoria, pense um pouquinho mais profundamente sobre as coisas, para que a gente possa tomar uma decisão sábia. E esse é o nosso chamado, porque a nossa lealdade, em primeiro e acima de tudo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao governo só depois, né? Fica segundo plano, terceiro plano, talvez. Que nós possamos, então, sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar, porque tu és, de fato, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a maior autoridade, a única autoridade de verdade. Todas as demais autoridades estão submissas à tua autoridade. E que a gente não perca isso de vista, Pai. Que o nosso coração possa ser fiel a Ti, à Tua palavra, aos Teus princípios, Pai, às virtudes que Tu colocas para nós. Que o nosso foco possa ser seguir Jesus acima de tudo. Mesmo quando isso vai ser difícil, mesmo quando as situações são complicadas. E nós sabemos que esse tempo de eleições é um tempo complicado, Pai. É um tempo onde as pessoas estão muito nervosas. Ajuda, Pai, nesse tempo de discussão, de nós sermos pacificadores, que a gente possa trazer essa Tua paz, possa dar esse testemunho para esse mundo que está tão tenso, e que a gente possa, no meio disso tudo, Pai, mantermos fiéis a Ti e a quem Tu és. Nós te louvamos e te glorificamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.